Meus irmãos, minhas irmãs, sou o Mauro, fundador da comunidade Bodas de Caná, e nós estamos aqui na nossa Casa Mãe Nossa Senhora da Alegria. E eu quero mostrar para você um espaço aqui, há pouco mais de um ano, não tinha nada, e nós agora estamos com um rincão, com espaço próprio para evangelização, para os nossos eventos da comunidade, e que nós fazemos muitos encontros aqui para as famílias, para os casais, para reunir também numa noite agradável, né, para angariar fundos para a nossa comunidade, mas também reunir a família. Então aqui, há pouco mais de um ano, nós começamos a construção desse rincão. Graças a Deus, nós já estamos aqui numa etapa que conseguimos colocar os toldos, porque Campo Jordão é muito frio, então aqui já não vai ter mais essa questão de você passar frio aqui dentro. Mas nós temos muitas coisas para terminar ainda. Nós precisamos da parte de som, estruturas, para que o rincão fique pronto para acolher e a gente poder fazer esses eventos. E você pode então ser esse colaborador, nos ajudando, porque tudo que a gente faz é social, é uma ação social. Então nós estamos promovendo aí uma rifa de um iPhone 14 de 128 de memória por apenas R$1. Por apenas R$1 você pode ganhar esse iPhone. E aí você vai estar nos ajudando. Então quanto mais pessoas entrarem para a nossa campanha, nós conseguimos bater essa meta. Então você acessa o link, escolhe com quantos números você vai querer participar e você vai estar nos ajudando. Veja, esse espaço é um espaço maravilhoso para caber aqui muita gente e eu conto com a sua ajuda, conto com a sua participação e, claro, para quanto mais pessoas você puder divulgar esse vídeo, esse link, mais pessoas vão estar sabendo e mais pessoas vão poder nos ajudar. Mas desde já, eu já quero agradecer você e dizer que tudo que a gente faz aqui são as mãos que se ajudam, elas são essas mãos que evangelizam. Deus abençoe você, clica aqui no link e comece a participar desde já. Deus abençoe você. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma manhã de restauração, nessa sexta-feira, dia 10 de novembro. Bom dia, Mauro. Bom dia, André. Bom dia, povo de Deus, seja muito bem-vindo, que alegria podermos estar juntos novamente nessa manhã de restauração. Seja muito bem-vindo e fique conosco. Amém. E hoje nós, com a graça de Deus, estamos aqui celebrando esse dia tão especial, São Leão Magno, Papa da Igreja, e que quer trazer para nós, com certeza, a sua intercessão diante das situações e circunstâncias que nós passamos no dia de hoje. Então, já quero convidar você, a você ir colocando as suas intenções de oração, para que possamos juntos rezar, clamar a graça de Deus e experimentarmos pelo poder da palavra esta restauração em nossas vidas. E já lembrando também que esta manhã de restauração é ao vivo, gravado, está no YouTube, você pode pegar esse link e copiar e enviar para os seus amigos, colocar no seu status, envia para as pessoas que estão aí agora na sua mente, que você lembra, para que mais pessoas possam ser alcançadas e estar junto conosco nesse momento de oração e reflexão da palavra. Então, vamos fazer juntos um belo momento de espiritualidade. Amém. Então quero convidar você, onde você está, vamos então nos colocar na presença desse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que nos ama tanto, e entrarmos em sintonia com este Deus, entrarmos em espírito de oração, para que então o Senhor, com certeza, vai se revelar a nós, a sua vontade, o seu querer para as nossas vidas. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos suplicar e pedir a graça do Espírito, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, o Espírito Santo de Deus que é a comunicação do amor do Pai pelo Filho Jesus, é essa comunicação dentro de nós, e nós queremos nesta manhã pedir ao Espírito Santo que então nos dê a graça para que tenhamos entendimento desta palavra,
para a nossa vida. Que essa palavra seja atualizada naquilo que nós necessitamos para ter uma luz, um caminho, como uma bússola que vai orientando os nossos passos. Então vamos pedir juntos, clamando: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora você possa ir se apresentando ao Senhor, estado de oração. Traga à sua mente suas intenções, questões principais do seu casa, da família, trabalho, seus anseios, projetos de vida. Mas também apresente a Deus você, como você está. Seu estado interior. Está cansado, está animado, está triste, abatido, está com dúvidas, inseguro, com medo, situações para resolver, decisões para tomar, passos na seriedade. Como está você hoje? Se apresente ao seu Deus. Nós buscamos isso. Nosso momento de oração é um encontro com Deus. Nesse encontro com Deus é fundamental você estar nesse encontro e a tua verdade. Qual a tua verdade hoje? Qual a tua verdade hoje? Apresente ela a Deus. Porque a oração faz esse movimento interior. Ao mesmo tempo que você apresenta a Deus a tua verdade, isso também Deus traz a luz para que você se enxergue, para que você tenha um discernimento de como eu estou, o que está acontecendo comigo e o que eu devo fazer. E é isso que a oração quer fazer conosco. É isso que a oração quer levar você a dar esse passo, a ter essa visão, para você ter o discernimento de como está você hoje. E o Espírito Santo vem nos iluminar para isso. Por isso eu te peço, vem Espírito Santo. Vem, Espírito Vem Santo. Espírito Santo iluminar. Derrama sobre nós toda essa graça, Espírito Santo, nesta manhã. Nós te suplicamos, Espírito Santo, iluminar os nossos pensamentos, o nosso coração. Vem, Espírito Santo, realizar em nós aquilo que nós precisamos, Espírito Santo. Trabalhar em nosso coração, Espírito Santo. Toda a graça, Espírito Santo. Sopra sobre nós, ilumina, Espírito Santo. Todo o nosso ser, Espírito Santo. Sopra sobre nós, Espírito Santo, a força, o poder da tua palavra. Precisando dar um passo na vida. Vem Espírito Santo trazer a luz. Vem também ao Espírito Santo trazer o descanso para cada um desses que estão se apresentando a Ti, cansados, fatigados, feridos, machucados, pelas perdas da vida, pelas dores do dia a dia. Vem Espírito Santo trazer o consolo e a paz a cada um de nós que estamos aqui reunidos na Tua presença. Clamamos e pedimos juntos. Vem Espírito Santo. Oria labaria labaria laria lararia labaralala. Ia labaralaria labaria labaria labaralaria laria laria laria. Oria baria la chama la baharia la Uria labarala bandara haralabaria la shiria baralarile. Oria badare cantoria badare chamara baia candara Uria labaralaria laria liria laria laria Oria la maria la siria la baria canta la baria Shandana maharia candara baia sharala yere haia cantaria. E nós queremos também invocar e suplicar a intercessão de Nossa Senhora. Ela que é mãe, conhece as necessidades dos seus filhos
Ela que é a nossa intercessora, que pede ao Pai por nós, pede a Jesus. Ela que é a nossa advogada, que advoga as nossas causas. Nós queremos apresentar as suas necessidades, as suas causas, para que ela leve hoje na presença do seu Filho. Por isso, coloque todas as suas necessidades que você traz, sejam elas materiais, espirituais, para que Nossa Senhora então apresente a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Alegria, Rogai por nós. por nós. Ainda em oração, nós queremos também pedir a Deus, pedir ao Espírito, que venha nos purificar, nos libertar. Nós bem sabemos de nossas lutas internas. Então, se por um lado nós pedimos a Deus que nos encha com o Espírito, que nos traga luz, força, ânimo, coragem, por outro lado nós sabemos que dentro de nós tem nossas fraquezas, nossos limites, nossos cansaços, nossas imperfeições, nossas purezas, nossos pecados. As lutas que nós travamos dentro de nós. Por isso nós buscamos a oração para poder fechar a porta do mal, para poder nos libertar, nos purificar de tudo aquilo que nos rouba a paz. Nos libertar de tudo aquilo que nos rouba a força, a alegria, o ânimo. Vamos juntos fazer esta oração, pedindo a Deus: Senhor, vem sobre nós, libertar, purificar minha mente, meu coração e toda a minha alma. Por isso, nós vamos conduzir esta oração e peço a você que repete nesta oração, que é a oração de libertação. Eu vou conduzindo e você repete junto comigo, usando da autoridade de Filho de Deus, com essa unção do Espírito que nós acabamos de pedir. Vamos proferir juntos esta oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Com a intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus. Com a intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus. De São Miguel Arcanjo. De São Miguel Arcanjo. Dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Dos santos apóstolos Pedro e Paulo. De todos os anjos e santos de Deus. De todos os anjos e santos de Deus. Nós empreendemos a batalha. Nós empreendemos a batalha. Para afastar com insistência. Para afastar com insistência. Os ataques e emboscadas do demônio. Os ataques e emboscadas do demônio. Surja o Senhor. Surja o Senhor. Que sejam dispersos seus inimigos. Que sejam dispersos os seus inimigos. E fujam da presença dele aqueles que o odeiam. E fujam da presença dele aqueles que o odeiam. Eis a cruz do Senhor. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Fugi potências inimigas. Nós te exorcizamos. Nós te exorcizamos. Espírito imundo. Espírito imundo. Potência satânica. Potência satânica. Invasão infernal. Invasão infernal. Reunião e seita diabólica. Reunião e seita diabólica. Em nome e poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome e poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde este momento. Desde este momento. Não te atrevas mais. Não te atrevas mais. Pérfida serpente. A enganar o gênero humano. Perseguir a igreja de Deus. Sacudir e joirar o trigo como os eleitos de Deus. Ó coração eucarístico de Jesus. Por aquela chama de amor. Na qual ardeste no momento solene. No qual te davas todo a nós. Na Santíssima Eucaristia. Humildemente te suplicamos, que vos digneis livrar-nos poderosamente e guardar-nos incólumes de todo poder, laço, engano e malvadez dos espíritos infernais. Assim seja. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus,
Livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tua alma, teu coração, tua mente, esvaziar, silenciar, descansar na paz, na brisa suave, que é a manifestação do amor de Deus. O Senhor revela isso. Muitas pessoas que estavam lutando contra a agitação, ansiedade, pensamentos acelerados, tristeza, angústia, aperto no coração. Deus toca e te acalma. Sinta esse abraço, esse colo de Deus que te e tudo isso que foi liberto, purificado a alma, a mente e o coração pelo Espírito. Vamos deixar que o Espírito Santo preencha e segue essa oração com toda a paz, todo amor, toda a presença. Por isso, reze junto conosco esta oração. E reze com fé, com confiança, com sede, com desejo. Ó vinde Espírito Criador. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, o excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. A nossa fraqueza encorajai. Qual força eterna e protetor. O nosso inimigo repeli. E concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do vosso amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Assim seja. Amém. Bendito seja Deus, louvado seja Deus por essa graça em nossa vida, em nosso coração. E nessa manhã, queremos então pedir essa manifestação de Deus através dessa palavra que é hoje, para nós, tão atualizada, podemos dizer, para a nossa vida. Quem de nós que hoje não precisa, administrar alguma coisa? Quem de nós não precisa administrar casa, família? Quem de nós não precisa administrar-se a si mesmo, administrar os seus negócios, administrar os seus bens, Todos nós somos administradores, Somos embaixadores de Cristo. Então nós precisamos, com toda a sabedoria do Espírito, a sabedoria de Deus, para que nós possamos hoje ser instrumentos nas mãos de Deus para a nossa vida. Amém. Então quero convidar você
com toda alegria, com toda a profundidade, a mergulhar a sua mente, o seu coração, nesta palavra que está em Lucas 16, o Evangelho de Lucas 16. Ele é um pouco longo, então nós vamos ficar com o último versículo, Lucas 16, versículo 8. Lucas 16, versículo 8. E vai dizer então para nós: e o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui, como a palavra de Deus e o próprio Jesus, ele sempre vem em nosso auxílio, socorro e vem nos provocar, né? Toda a palavra de Deus, né, André? É uma provocação para a gente ser incomodado a mudar de vida. E aqui dá a impressão que Jesus, ele está sendo conivente com uma situação, com um homem desonesto. Porque ele elogiou esse administrador desonesto, porque agiu com esperteza. Então aqui dá a impressão que ele está indo totalmente contrário, né? E os filhos deste mundo é que estão certos, né? No sentido de que você ser esperto e dar um jeitinho para as coisas vai levar vantagem em tudo. Então dá a impressão que Jesus está apoiando essa decisão, apoiando essa atitude, mas não é bem isso que a palavra quer mostrar e trazer para nós. Então fique atento nessa partilha que nós vamos ter, porque ela começa nesse evangelho citando um homem que tinha um administrador, mas que esse administrador esbanjava os bens do seu patrão. E hoje nós vivemos um tempo engraçado, as coisas vão vindo na nossa cabeça. Quero citar um exemplo, mas depois entrando na palavra. Semana mesmo, estando na escola, me lembro bem que esse comentário foi ontem, e estando lá, a gente partilhava um pouco dessa questão hoje, do desinteresse que existe hoje na juventude em relação ao estudo, né? Eles têm uma visão de que vão ficar ricos, né? O que você quer? Eu quero ser rico. E aí a gente fala, então, mas mesmo que você fique rico, que você receba uma herança, você precisa saber administrar os bens. Se você não tiver um conhecimento, você perde. Daqui a um tempo esse dinheiro acaba. E aí um dos professores ainda me citou um exemplo de uma pessoa que ganhou uma herança, aliás, ganhou um prêmio, era um bolão, era uma pessoa que trabalhava numa empresa, reuniu os funcionários, fizeram um bolão e ganharam uma quantia grandiosa que ele até saiu do trabalho. Tipo, ganhou R$1 milhão. E esse homem, com o passar do tempo, ele casado, tudo mais, e ele tinha um carro antigo na garagem, ele falou assim, aqui eu vou guardar para lembrar do tempo que eu era pobre. Foi dessas palavras. E ele disse assim, minha esposa nunca mais vai cozinhar, nunca mais vai ter que entrar no fogão. E o que esse homem fez? Gastou. Passado 10 anos, ele não tinha mais nada, e onde ele morava ele foi despejado, e voltou a andar no carro velho. Aquele carro que ele tinha lá, que era antigo. E aí a gente partilhava sobre isso é uma história verídica, e a gente partilhava sobre isso. Então, não basta você ter bens, mas você tem que saber administrá-lo. E aqui Jesus, fazendo essa comparação para nós, vai trazer para nós essa questão da nossa vida. Porque nós vamos ter que prestar contas da nossa vida, né? Nós também temos que administrar esse dom que nós recebemos, que é a nossa vida. E aí essa pergunta, né, André? Essa manhã, como nós estamos administrando? E eu deixo mais um gancho aqui.
Eu aprendi nessa caminhada uma vez sobre a questão dos nossos filhos. Você que é pai, quero você pai e mãe, nós não somos donos dos nossos filhos. Mas eu aprendi isso também, que nós somos administradores deles. A nossa missão na terra é administrar os nossos filhos. Deus nos deu a graça de termos filhos, eles não são nossos, são de Deus, mas nós temos que administrar. E o que é administrar? Estava vendo aqui a palavra. É conduzir, é governar, né? Organizar, planejar. Então que nessa manhã, diante desta palavra, você já possa ir fazendo essas perguntas para você, como que você tem administrado? Você, a sua vida, aquilo que Deus te confia, os bens que Ele te confia, que não são os materiais, mas esses bens que é a nossa vida, que são, que para quem é casado, esposo, esposa, são os nossos filhos, como que nós estamos administrando a nossa vida. Amém. Amém. Esse trecho do Evangelho, Jesus está falando em parábolas, então Jesus usava muito essa, posso dizer, técnica para orientar, ensinar e formar o seu povo. Parábolas, contar histórias da realidade do povo para que eles possam entender como viver, como conviver com as pessoas, como conviver consigo mesmo, como conviver com Deus. E uma outra reflexão desta parábola é justamente esse final que fala para a questão de ser esperto e ter atitude. Aquele administrador, ele, diante dos fatos que aconteceu na vida dele, ele foi esperto, ou seja, ele olhou o que estava acontecendo, ele estava com um problema e achou uma solução, e ele teve uma atitude. Ele foi cobrar as pessoas que estavam devendo para o seu patrão e contar uma história. E eu entendo Deus também nos falar isso nessa manhã, através dessa palavra. Essas duas lições que nós precisamos também pedir a Deus a graça do Espírito para nos dar isso. Uma visão de inteligência, de poder olhar para a minha realidade e que Deus me dê a sabedoria de olhar. Eu conduzi a oração no começo, hoje aqui, falando do Espírito que nos dá discernimento. E o discernimento é o quê? É você, às vezes, estar num momento de perturbação, confusão, sabe aquele momento que você tem muitas coisas na cabeça, 2, 3 caminhos que você pode seguir, ou você está meio perdido, não sabe o que fazer. O que é o dom do discernimento? É como se você colocasse a mesa, aquela bagunça toda, e fosse separando as coisas, separando. E aí, separando, você olhar separado e discernir, separar. Isso aqui é daqui, isso aqui é meu, eu preciso cuidar, preciso zelar por isso, preciso cultivar e regar. Isso aqui não é meu, isso eu não tenho que cuidar, isso eu não tenho que focar nem pensar. Então, o discernimento. Portanto, ser esperto, não ficar patinando. Muitas vezes ficamos na nossa vida patinando, como que nem um carro no atoleiro que acelera, acelera e só cava mais buraco e não sai do lugar. Deus quer dar a você essa esperteza, discernimento, a sabedoria de você poder olhar para a tua vida, olhar o que está enroscado, aquilo que está te tomando tempo, sugando a tua energia, te deixando cansado, cansada, às vezes até estressada, te roubando a força e o ânimo. E você ser essa pessoa que tem essa visão e essa esperteza. Eu preciso agir. Eu preciso agir, preciso fazer alguma coisa. E aí então, como o administrador que agiu, teve uma atitude. Ele foi atrás das pessoas e contou para eles uma história para cobrar, para pedir algo. Mas o importante que Deus quer nos dar é essa lição. Primeiro, eu preciso discernir. Primeiro, eu preciso jogar as situações, problemas, sentimentos, pensamentos, colocar isso tudo numa mesa. E eu discernindo, eu agi. Bom, eu vou agir como? Eu vou fechar essas portas dessas pessoas, dessas ideias, desses pensamentos que estão sugando a minha fé, a minha força, a minha alegria. E eu preciso agir nesses pontos que são os pontos dos meus sonhos, dos meus projetos, das coisas que eu preciso trazer para a minha vida, das coisas que eu quero construir na minha história.
Então eu preciso agir, ter atitude, dar passo. Mas antes de dar passo, ter o discernimento. E isso que a palavra também vem nos ensinar. E eu ainda acrescento ainda essa palavra que nós podemos colocar aqui também do administrador, quando faz essa comparação, de um dom que nós temos, que o Senhor nos dá, e que nós precisamos colocá-la em prática, que é a prudência. Amém. Né? Administrar com prudência. Porque aqui nós estamos vendo um homem que ele tentou arrumar uma vantagem. Ele falou, bom, eu sei que eu estou roubando, que eu estou fazendo algo de errado, então eu vou tentar já achar uma situação para que depois eu leve vantagem. Nós estamos vivendo esse tempo. Né? Quando fala dos filhos deste mundo, infelizmente, muitos estão sendo tentados a viver dessa maneira, sempre levando vantagem, né, em qualquer situação. Que é a corrupção, que é o pecado, que vai entrando na vida das pessoas, né, vai fazendo com que as pessoas dêem sempre um jeitinho de levar vantagem. Mas eu quero dizer para você que nos acompanha nessa manhã, nós estamos falando de uma palavra que quer nos levar a uma prudência de como nós vamos viver esse tempo que nós estamos aqui, essa vida que nos foi dada, porque depois nós vamos ter que prestar contas. E às vezes as pessoas perdem essa dimensão. Sabemos com a razão que a vida passa pouco, que é rápido, mas e depois? Né? É algo que eu sempre vejo, André, muitos místicos, formadores dizer, né? Não se esqueça dessa dimensão da vida eterna. Não fique baseado só na vida terrestre. Claro, você tem que viver bem, porque foi te dado uma vida, filhos, você é um empresário, você tem que fazer, administrar, você pode sonhar, você pode viver bem, mas com essa prudência de que depois nós teremos que chegar diante de Deus face a face, e como que nós vivemos essa vida que nos foi dada. Então, hoje o Senhor também quer nos trazer essa clareza de viver com esta prudência. Em tudo aquilo que você vive, você pode ser feliz, você pode ter as suas coisas, você pode ter o seu carro, sua casa, você que, né, que é empresário, mas como que você está administrando tudo isso? Porque tudo isso fica. A gente sempre já ouviu falar isso, né? É até uma palavra que as pessoas falam, né? Você não vai levar no caixão, nada disso, vai ficar aqui, né? Então os bens terrenos, eles vão ficar aqui. Nós temos que mirar a vida eterna, os bens celestes. Mas para chegar lá, nós precisamos administrar bem as coisas que a gente tem aqui com prudência. Porque hoje o mundo diz isso. Então, seja esperto, se você puder ganhar mais, ultrapassando, trapaceando, né, sendo esperto, não tem problema. O mundo está dizendo que não tem problema você ser esperto. Mas nós estamos dizendo aqui, a palavra de Deus diz assim, olha, nós usamos de comparação, uma parábola, né? Esperto como os filhos da luz, mas para viver como filhos de Deus, né? Amém. Então essa que é a grande diferença. A gente olha e vê. Então a gente, por exemplo, nós aqui estamos usando os bens terrenos com prudência e sendo espertos como os filhos das trevas, no sentido, nós estamos empregando todos os meios, usando a internet, nós estamos usando aqui os equipamentos, você está vendo, nós estamos usando um cenário bonito, nós estamos usando todos os meios que o mundo usa para levar o evangelho, para levar a palavra de Deus, né? Então, assim, na sua vida também você tem que ser esperto, para você administrar todas essas coisas, mas pensando que você não pode agir como o mundo. E aí é o que o André colocou, e eu pensava aqui hoje também, né? Nós aqui podemos dar exemplo, nós somos pais, e nós temos essa missão de administrar os filhos. Nós temos aqui, o André tem loja, nós temos aqui a casa de retiro, nós temos que administrar isso, né? Faz parte, nós temos que organizar, planejar, né? E nós temos a nossa vida espiritual, que nós também temos que administrar. Nós partilhamos um pouco antes de entrar aqui. Nós temos que rezar e rezar bem. Nós temos que administrar bem a nossa vida espiritual, né? Se você administrar de qualquer jeito a sua vida espiritual, não vai caminhar, não vai ter efeitos, não vai progredir, não vai evoluir. Então, essa palavra administrar, ela tem um sentido muito grande, né, André? Amém. E a continuação, a conclusão desta parábola, Jesus vai dizer assim: aquele que é fiel nas poucas coisas,
será também fiel nas coisas grandes. Amém. E tem até uma canção, uma oração que nós fazemos sempre. Quem for fiel no pouco, Deus confiará mais. Então o Senhor nos chama nessa manhã a ser fiel. Amém. Fiel e, em primeiro lugar, à graça de Deus. Mas eu quero muito refletir com você sobre isso. Porque não é uma fidelidade baseada na obrigação. Não é uma fidelidade baseada no medo. Eu vou ser fiel a Deus para Deus não me castigar. E num exemplo prático, significa pensar assim: eu vou à missa domingo para Deus não me castigar. Eu vou à missa domingo para poder Deus me abençoar. E isso, de uma forma, traduz isso para um relacionamento humano. Imagina se você que namora, você que é casado, imagine se você tratasse dessa forma seu cônjuge. Ah, eu vou fazer isso para ela não me castigar. Não é esse o caminho. Não é esse o movimento natural que Deus nos criou. O ser fiel necessita ser fundamentado no amor. Eu vou à missa domingo não por obrigação, e eu não sou fiel porque eu tenho medo de Deus me castigar. Não, eu sou fiel porque eu amo. Eu sou fiel porque eu recebo o amor de Deus. O amor de Deus me completa. O amor de Deus me cura. O amor de Deus me transforma. O amor de Deus me coloca em pé. O amor de Deus me dá um sentido à vida. E porque eu sinto e recebo esse amor, eu sou fiel a Ele. E nisso se baseia também a fidelidade conjugal. Eu sou fiel porque eu amo. Eu sou fiel porque eu experimentei o amor dessa pessoa, e experimentando esse amor, eu só quero Ele, e Ele me basta, e Ele me completa, e eu não preciso de mais nada. E esse é o sentido de ser fiel a Deus. Nós somos convidados a ser fiéis a Deus, por quê? Porque nós o amamos, mas antes de o amá-lo e antes de ser fiel, nós somos chamados a experimentar, receber o amor de Deus. E é isso que eu convido você a buscar, a desejar e a estar sedento. Busque receber o amor de Deus. Queira o amor de Deus. Se abra a essa manifestação do amor de Deus sobre você. E assim, naturalmente, você será fiel a Deus. E essa fidelidade é um chamado que Deus nos faz, né? O André vai falando aqui, eu vou pensando, né? Hoje tudo concorre para que a gente tenha vários amores, para que a gente se perca dentro dessa vivência nesse mundo. E veja, a palavra de Deus vai dizer que mesmo a gente sendo infiel, Deus é fiel, né? Amém. Deus nunca desiste de você. Mesmo a gente tendo as nossas fraquezas, mesmo a gente escorregando muitas vezes, né, nos nossos pecados, Deus não deixa de te amar. E aí, exatamente isso, que essa palavra hoje toque no seu coração, para que você volte a ser fiel com Deus, ou seja, exatamente essa fidelidade, que eu volte a amar o único e Senhor Deus da minha vida, né? Amém. Que eu não tenha outros amores, no sentido de cada hora a gente buscar uma coisa. Nós estamos hoje num tempo de, exatamente como a gente dizia aqui, de muitas coisas que se mostram ilusórias, de facilidades, né? Então as pessoas ficam buscando a melhor solução para resolver os seus problemas, e muitas vezes na vida espiritual, a pessoa vai se perdendo também de não ser fiel a Deus, de ficar trocando, cada hora busca uma coisa, né? Cada hora vai no lugar, cada hora está tentando achar uma solução para o seu problema, e às vezes até por falta de conhecimento, achando que tudo é válido, achando que tudo pode. E nós temos que ser fiéis, cada dia, né? Ser fiel a esse Deus que nos ama tanto, buscando amá-lo, por isso que a palavra fala, né? Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, de toda a tua alma. Que você firme os seus passos com as coisas de Deus. Né? Hoje a gente tem podido atender muitas pessoas e a gente tem
tido esta oportunidade de dizer exatamente isso, né? Como que anda a tua vida espiritual? Você tem que ser firme, você tem que buscar. A gente não se cansa aqui de toda manhã de restauração de dizer, olha, você precisa rezar, você precisa vir a um grupo de oração, você precisa alimentar a sua fé, você precisa se alimentar da palavra, porque só assim nós vamos conseguir ser fiéis nesse propósito que Deus tem para nós, né? Deus tem um plano para a gente. Deus colocou a gente no mundo, né, e não falou assim, se vira. Não, Deus colocou a gente nesse mundo e quer nos orientar como viver, os passos para a gente viver e andar, caminhar sobre essa terra. Mas para isso a gente precisa estar o tempo todo ligado na videira para a gente produzir frutos, né, André? Amém. O tempo todo. Se a gente se desliga, minha gente, a gente vai sendo iludido. Porque nós temos dito aqui, o demônio que veio para matar, roubar, destruir. Então o demônio a todo momento ele quer enganar você, seduzir você para você achar que pode, achar que é válido, achar que tudo pode caminhar dessa forma e não é bem assim. Então quando a palavra termina dizendo, como o André acabou de citar, ser fiel nas pequenas coisas. Não é começar nas grandes, nas pequenas, né? No dia a dia, nos detalhezinhos, nas coisas que a gente considera pequeno, mas é do pequeno que se forma o grande, né? Então é do pequeno também, a gente não fala que é desde pequeno que torce o pepino, não é assim? Né? Então, é nas pequenas coisas que você tem que estar atento, porque daí ali você vai conseguir viver as maiores. Mas também é nas pequenas que a gente se perde, que vai se perder quando chegar os momentos maiores na nossa vida, a gente não vai dar conta. Então que hoje você esteja atento. E esse estar atento junta com a palavra do Evangelho que diz que é ser esperto, e eu completo dizendo, ser esperto justamente o oposto de ser inocente. Exatamente. Justamente contra essas tentações e dardos inflamados que o mal lança sobre nós. Nós precisamos ficar atentos sobre as iscas que o demônio lança, e a gente às vezes morde e cai. E vai alimentando as tentações, e vai deixando as confusões, as perturbações tomar conta da nossa mente. Então eu preciso ficar esperto, ter esse discernimento e tomar essa consciência. Isso aqui não é meu. Não vou dar corda, não vou alimentar isso. Deus nos convida a colocar a atenção, a colocar o foco, a colocar a força, a colocar a fé na graça, na força, na unção e no amor de Deus. Porque muitas vezes nós somos inocentes e colocamos a atenção, o foco no medo, na dúvida, no orgulho, na perturbação, na ira, no rancor. E não colocamos o foco, a energia, a visão nisso e vamos sendo tomados, ludibriados, enganados. Quando você vê, você já está completamente desanimado, perturbado, sem força, frio na fé, já nem consegue mais rezar. Por quê? Porque colocou o foco ali no mal. Então seja esperto, tenha discernimento, tenha um entendimento e fala, não, isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu. Não vou alimentar. Não vou alimentar esse pensamento. Não vou alimentar esse sentimento. Não vou alimentar essa conversa. Não vou alimentar essa história que está vindo para cima de mim. Não vou dar corda, não vou dar brecha. Que Deus te dê hoje essa atenção, essa esperteza, esse discernimento, para que você possa seguir firme no propósito de Deus para você. Que diante desta provocação de Deus hoje, diante dessa palavra tão forte, nós somos administradores. Amém. Nós somos. Você é, eu sou. Que olhemos para essas circunstâncias que estamos e exatamente como nós estamos tendo essa inspiração de Deus hoje, essa moção do Espírito que está dizendo, então faça uma reflexão, olhe hoje para as áreas da sua vida, sejam elas espirituais, sejam elas humanas, relacionamentos, sejam elas no campo material. Como você está vivendo como um administrador? Como você está administrando essas coisas maravilhosas, esses bens maravilhosos,
que está sendo dado para você. Amém. Não é? Às vezes, minha gente, nós negligenciamos e administramos mal a nossa saúde, por exemplo. Não é? Como que você cuida da sua saúde? Às vezes a gente administra mal, né? Às vezes a gente negligencia, não cuida. E depois vem consequências. Então, Deus está dizendo, olha, tudo que você não for fiel e não administrar bem, virá consequências. E Deus está dizendo, então seja esperto. Pare agora e olhe exatamente isso. Algumas coisas você vai ter que ter atitude, como foi dito, mudar. É hora de virar a chave, né? Nós estamos falando isso desde o começo do ano, já estamos nos aproximando do final desse ano, mas ainda dá tempo de algumas coisas você dizer, não, peraí, eu vou virar a chave, eu vou mudar. Eu vou ser um bom administrador, eu estou administrando mal. E aí eu não quero depois passar por situações. Então que o Espírito Santo hoje, que é essa luz, que podemos dizer que é essa consciência que vai despertar em você o que você precisa mudar e o que você está sendo, como diz aqui a palavra, ingênuo, entrando em coisas que você não precisa entrar. Amém. Né? Sair dessas situações que estão sendo uma areia movediça na sua vida, que está ali fazendo você patinar, escorregar, cair. Que você possa hoje dizer, não, chega. Eu vou viver essa fidelidade com Deus. Eu vou viver a fidelidade a esta palavra. E nós estamos vivendo num mundo de infidelidade. O Senhor me dá esse discernimento nesse momento de muitas pessoas que estão sendo infiéis no relacionamento. E perceba, meu irmão, minha irmã, o primeiro momento é bom, o primeiro momento é prazeroso, dá a impressão de ser aquilo que o demônio vai colocando. É isso aí, você tem que ser esperto. Você pode ter mais do que um, mais do que uma. Você pode viver essa relação, porque olha que beleza. Mas depois, ele mesmo que disse isso, ele mesmo virá te acusar, te cobrar. E o pior, a consequência de tudo isso. Que hoje você possa dizer não às coisas que você tem que dizer não. Não, eu vou parar com isso, eu vou parar com essa situação. Seja no relacionamento, seja você que tem um vício, você que muitas vezes tem esse pensamento, essa mente que vai traindo você. Vou usar mais uma vez só. Hoje eu vou tomar mais uma vez só. Não vai fazer mal. É só hoje. E aí você vai se enganando. E isso vai tendo consequências. Que hoje você olhe e pense, essa vida que eu tenho, esse corpo que me foi dado, o que eu estou fazendo? Senhor, que a graça do Teu Espírito hoje possa tocar em muitas pessoas que precisam se libertar do vício. Seja o vício da bebida, o vício da droga, seja o vício da mentira. Todos aqueles que foram vivendo, olha, mas é só uma mentira e vai dar tudo certo. Eu minto aqui, minto ali, que a própria força, a graça do Espírito dessa palavra hoje clareie os seus pensamentos e tire você dessa escuridão, tire você desse caminho, para que você possa viver a verdade. O Senhor nos quer vivendo a verdade. Amém. Que você saia de toda essa infidelidade, que é a mentira. Que a graça do Espírito Santo hoje possa tocar a sua mente, o seu coração, para que você possa, ainda nesse tempo que nos resta para esse final de ano, passar limpo a vida. Passar limpo e realmente viver na verdade. Porque a verdade de Deus para nós é o amor. Amém. Que você não traia esse amor que Deus tem por você. Ori alabala siri alabari alacanta alabaria. Shiri alabar, dá-nos a graça, Senhor, de sermos administradores fiéis, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de viver a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de viver esse chamado que nós fomos chamados a viver a santidade, Senhor. A santidade de vida, Senhor. Vem com Tua força, com Teu poder, Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, ainda nessa oração, eu queria rezar com você, porque hoje nós celebramos a memória de São Leão Magno.
E São Leão Magno nos deixou uma oração contra o desânimo. Amém. Então eu quero rezar com você essa oração de hoje, deste grande santo, Papa São Leão Magno, porque nós sabemos que muitas vezes o desânimo, ele vai tomando conta da nossa vida. E às vezes a gente vai desistindo, né? A gente vai parando no caminho. Então vamos rezar juntos, você que nos acompanha, você que vai ver depois esta live, né? Que você possa rezar junto conosco, dizendo assim: nem o cansaço, Nem o cansaço, quando ele se fizer presente, quando ele se fizer presente, nem quando os meus pés tropeçarem, nem quando meus pés tropeçarem, nem quando os meus olhos arderem, nem quando meus olhos arderem, nem quando os meus esforços nem quando meus esforços forem ignorados, forem ignorados, nem quando a desilusão nem quando a desilusão me abater, me abater, nem quando o erro nem quando o erro me desencorajar, me desencorajar, nem quando a traição me ferir, nem quando a traição me ferir, nem quando o sucesso me abandonar, nem quando o sucesso me abandonar, quando a ingratidão quando a ingratidão me desconcertar, me desconcertar, nem quando a incompreensão me rodear, nem quando a incompreensão me rodear, nem quando a fadiga me prostrar, nem quando a fadiga me prostrar, nem quando tudo nem quando tudo tenha o aspecto do nada, tenha o aspecto do nada, nem quando o peso nem quando o peso do pecado me esmagar. do pecado me esmagar. Eu vou invocar sempre a Deus Eu vou invocar sempre a Deus e vou rezar, e vou rezar, pedindo pedindo a sua graça sobre mim. a sua graça sobre mim. E eu te peço hoje, Senhor, E eu te peço hoje, Senhor, me reergue, me reergue, me levanta me levanta de todo o abatimento, de todo o abatimento, prostração prostração e desânimo diante da vida. e desânimo diante da vida. Pela força do teu Espírito, Pela força do teu eu Espírito, quero recomeçar. eu quero recomeçar. Com a graça dessa prudência, Com a graça dessa prudência, com a graça dessa visão com espiritual, a graça dessa visão espiritual, dessa inteligência dessa que inteligência o Senhor me deu que o Senhor me deu para dizer sim para dizer e sim também para dizer e não. também para dizer não. Eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença em nós. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem em nosso auxílio, em nosso socorro, às nossas necessidades. Amém. Bendito seja o teu santo nome. Bendito Amém. seja a sua presença amorosa que não desiste de nós. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, a gente poder parar para se abastecer, para se permitir restaurar, porque é isso que o Senhor faz o tempo todo, nessa fidelidade, nos restaurar a sua imagem, a sua semelhança. Que você possa, experimentando essa graça, transmitir para outros. Mais do que experimentar, como diz a palavra, mais alegria em dar do que receber. Amém. Né? Então você precisa ser essa pessoa que propague, que leve isso para outros. Olha, eu experimentei essa graça e quero que você também experimente. Então divulgue, leve essa palavra, leve esse momento, né? Como a gente falou, compartilhar as coisas de Deus também é uma forma da gente se manter na fidelidade a Deus. Isso é muito importante. Quando a gente se alimenta de Deus e multiplica, é uma forma da gente manter também a nossa vida em ação, né? Em continuar em oração. Então que você faça isso para ajudar outras pessoas que precisam, né, também levar nessa manhã, nesse dia, uma exortação, uma palavra que venha trazer vida para ela, que venha trazer um ânimo novo para ela retomar a sua caminhada. Amém. E nós, mais uma vez, colocando todas as suas intenções, colocando todos os seus pedidos de oração, ao coração imaculado de Maria, ao sagrado coração de Jesus. Nós pedimos nesse mês de novembro, que nós estamos pedindo a intercessão de Madre Clélia, que é
fundadora das apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, que pela intercessão dela também o seu coração seja abrasado de amor, e você também seja um apóstolo, uma apóstola aqui nesta terra, levando para as pessoas a boa semente, a semente da palavra de Deus. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Eu eu confio confio e espero em vós. vós. Meu irmão, minha irmã, que você tenha uma excelente sexta-feira em Deus, buscando cada dia mais esse caminho, propagando o amor de Deus. Um excelente final de semana e administrando bem, né? Como foi dito hoje nessa manhã. Atitude, clareza. Pare o que você estiver fazendo e olhe o que você precisa administrar melhor a sua vida para você colher os frutos de paz, de alegria e de mansidão no seu coração. Amém. Amém? Se sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. Amém. Seja fiel ao Senhor por amor. Deus te abençoe. Ótima sexta-feira, belo final de semana. Fique em paz. Deus te abençoe. Amém. Que nós possamos selar tudo isso na graça desse Deus que é Pai, Pai, Filho Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser, em mais uma manhã de restauração aqui da comunidade Bodas de Caná. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Bom dia. Bom dia. Amém. Eu ponho ele do ladinho aqui agora, assim.